Podemos estar sentados no nome do Senhor Jesus, que eles puderem, logicamente. Nós vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 12. Você pode deixar, por favor, a tua Bíblia aí aberta ou ligada nesse capítulo, porque a gente só vai ler alguns versículos aqui e pregar sobre a Bíblia e ler a Bíblia, amém? Porque não precisa enfeitar muita coisa, é só ler a Escritura. Isso que convence as nossas vidas, a palavra. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. E João está aqui um momento de Jesus, próximo quase à sua crucificação, mas esse momento aqui ele havia ressuscitado Lázaro, então tinha muita gente atrás dele, foi notório o feito, e alguns creram, naquele momento ali, outros não, mas tinha tanta gente que veio até o pessoal da Grécia, veio até os gregos querer conversar com Jesus. E em João capítulo 12, no versículo 20, está escrito assim, João capítulo 12, versículo 20, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Versículo 21 continua, estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Aí a resposta de Jesus no versículo 23. E Jesus lhe respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amém. Versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Depois a gente continua, mas aí chegam os dois discípulos, chegaram alguns gregos, procuraram ali Filipe, se você faz parte aí da comitiva, vê aí se a gente está querendo falar com Jesus. E os gregos, a cultura helênica e de muitos pensamentos, muito modismo, Paulo, certa feita, ele fala, que estava ali, naquelas regiões ali, e fala assim, eles ficam de ouvir novidades, de falar um das vidas dos outros. E eles ouviram muito de Jesus e queria. É tipo assim, para qualquer outro ali, assim, o pessoal os gregos estão procurando você. Eu falei assim, então, opa, dá para fechar um contrato bom aqui. Dá para fazer um network de evidência, porque os gregos, a cultura helênica ali, muito aflorada. E aí eles vão até Filipe, e falam assim, a gente está querendo ver Jesus, falar com Jesus. Aí Filipe vai até André, os dois vão até Jesus, aí fala assim, então os gregos aí querendo falar com você. Aí Jesus, ele fala o que nós lemos, Jesus lhe respondendo, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí eles pensaram, então ele vai conversar com esse pessoal. Muito pelo contrário. E aí ele fala no versículo 24, na verdade, se o grão de trigo que caindo na terra não morrer, não serve para nada. Mas se ele cair na terra e morrer, ele dá muito fruto. Amém. Muito contrário à ideologia humana, aos pensamentos seculares. Jesus ele estava com o propósito de morrer, ser crucificado, para estarmos aqui nesse domingo à noite. Era esse o propósito do Senhor Jesus. Não dos costumes do mundo, não dos holofotes do mundo, não. E é interessante que é chegada a hora. Quando Jesus fala assim, é chegada, na verdade, e ele respondendo, é chegada a hora. Duas palavras assim. E nós estamos num momento muito peculiar da nossa geração, de tamanhas notícias. Essa semana, a guerra ali de Israel com o Líbano. E é interessante,
O que Israel não tinha conseguido em aproximadamente 30 anos, ele conseguiu em uma semana. Destruir uma hierarquia do inimigo. E dos principais, e o principal. E fez algo que assustou o mundo. Os peixes explodindo, 3.000 homens, uma sequência, uma inteligência bélica muito grande. E espantou mais ainda o inimigo. De destruir os terroristas. Claro que eles vão se formar novos, aqueles que estão lá na terceira, na quarta hierarquia, mas vai se levar tempo e dá-se tempo de Israel avançar mais. Isso porque está escrito na palavra do Senhor que Jerusalém é menina dos olhos de Deus. Eu fico com a palavra, se você quiser ficar com a Globo, com a mídia, fica. Mas bendito aqueles que oram por Jerusalém. É um lugar que Jesus pisou, morreu e vai voltar. Só isso. E é um lugar que ninguém vai destruir. Porque todo o pecado, toda a sentença desde lá da cruz, foi gerações e gerações, o povo sofreu. Agora ele é um povo protegido. E a gente, cada domingo, cada culto de estar aqui pregando, é um desafio muito grande, porque a gente vai para a fonte, para a palavra. A gente faz alguns links com notícias reais, com fontes que nos alimenta, que nos fortalece. Para ouvinte, muitas vezes, que vem de cisternas rotas, de fontes sujas. Da ouvir a verdade. Por isso que Jesus fala assim, na verdade, na verdade. Ele repete por 2 vezes, na verdade, vos digo. Se o grão de trigo não morrer, não adianta nada. Da mesma forma, como Israel conseguiu em uma semana, a gente tem que avançar de anos atrás, perdendo território para o inimigo e destruir aquilo que tem nos destruído. A divisa ali do Líbano e Israel é onde tem o Monte Hermon. E ali tem os cedros do Líbano. É um lugar, a montanha é um lugar muito bonito. Eu estive ali umas vezes e sempre existiu bastante tanques de guerra, porque ali é a fronteira. Mas dali é onde Irã, que por causa de Davi, deu toda a madeira que Salomão precisava para reconstruir o primeiro templo, para construir o primeiro templo. Toda aquela planície, toda aquela montanha. Do outro lado, o inimigo. Sabe, às vezes você vê uma beleza. Você tem uma visão bonita, mas do outro lado tem um inimigo. Esse inimigo precisa ser destruído. Amém. Simples assim. E nós estamos vendo rumores de guerra, tantas outras questões de princípio de dores. Agora, quando eu fui entender um pouquinho quando Jesus fala assim, na verdade, tem uns gregos aí, tem um modismo aí, tem todo mundo sendo levado para uma doutrina de demônios e muitos caem nisso. Jesus falou assim, não. Na verdade, eu vou dizer uma coisa. Se o grão de trigo não morrer, é inútil. E o grão de trigo, para você plantar o trigo, não sou agricultor, mas para você plantar o trigo, eu li sobre isso, o grão ele é muito duro. Tem uma casca muito dura. E mesmo que você jogue ali na terra, ele tem que romper essa casca para aí sim poder produzir o trigo. Por isso que Jesus fala assim, se não romper, se ele não ceder, não adianta nada. Mas se ceder, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, aí dá fruto. E quantas coisas a gente pega disso aqui? O interior do grão de trigo,
do grão de trigo é aquilo que vai gerar muito fruto. Mas o exterior é endurecido. E esse exterior tem que se quebrar para o grão de trigo poder brotar. Simples. O nosso exterior é o que você está me vendo aqui, com o microfone na mão, com roupa de crente, né? Você sentado aí, outros em pé ali, e a gente está aqui dentro de um lugar, né, físico que leva o nome do Senhor, como tantas outras portas que nesse momento estão cultuando a Deus. Mas o exterior de Deus te dar a paz do Senhor, de cantar um louvor, você vê. O interior, só o Senhor, Deus, que sonda os nossos corações. E muitas vezes essa casca aqui por fora pode estar endurecida para as coisas de Deus. É endurecido para o Evangelho, pela palavra fazer efeito. Na verdade, porque a verdade liberta. E Jesus repete por 2 vezes, na verdade. Porque enquanto você resistir à verdade e achar que evangelho é moda, que evangelho é de qualquer jeito, que você pode receber a palavra e apenas achar que os gregos também é interessante, que a cultura helênica é interessante, que você pode louvar a Deus, sentar na mesa santa e na mesa de demônios, que você pode fazer da tua vida uma mistura eclética, conseguir cantar louvores e conseguir cantar outras coisas, conseguir participar de um culto e conseguir participar do mundo. É uma casca endurecida, que não produz. Quando teve uma mulher, próximo da crucificação também, Jesus estava em Betsaida, e essa mulher chega ali com um vaso de alabastro, com um perfume caríssimo, que era valioso para 1 ano de trabalho. E ela quebra esse vaso aos pés do Senhor. Os discípulos que estavam ali, as pessoas dizem, para que esse desperdício? Por que tanta coisa assim para Jesus? Por que fazer dessa forma? Jesus falou assim, aonde for pregar o evangelho será lembrado o que essa mulher fez. De ela quebrar, então esse vaso representa o que você tem de mais valor, você quebra-se aos pés do Senhor. Senhor, eu me rendo aos teus pés. Quem sou eu? Eu não posso ter minha vida misturada. Eu tenho que ficar na verdade, porque senão eu envergonho o teu nome. Eu não posso brincar com as coisas do Senhor. Como eu falei, às vezes a gente chega aqui buscando uma palavra, uma direção e fontes da palavra. Para pregar para fontes tão perturbadas, com casca tão endurecida. Porque a palavra do Senhor é uma semente, mas essas portas, depois de um culto que termina, o diabo pisa, porque o terreno está endurecido. E a palavra para a segunda terça-feira, com os cuidados dessa vida, se esquece. Mas outras entre espinhos sufocam. Mas tem aqueles que estão aqui ouvindo e vão produzir, recebem a palavra, não estão endurecidos, estão entregues para a verdade. Aí se abre, se derrama, se quebra. Aí recebe. Aí eu morro para mim e vivo para o Senhor. Amém? Olha o versículo 25. Como eu falei, é a sua Bíblia. João 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, irá perdê-la. Quem nesse mundo odeia a sua vida, irá guardá-la para a vida eterna. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia. Se alguém me serve, siga-me.
E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. O lugar que você frequenta, Jesus está? Se a gente quiser manter a presença de Deus apenas com atividades, quando essas atividades acabarem, a presença passa. Se eu quiser manter a presença de Deus dentro de um culto, quando acaba o culto, a presença vai. Eu tenho que manter a presença de Deus na minha cozinha, no meu quarto, no meu trabalho, no shopping, na padaria, porque aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. Você está aí? Tem muito barulho por fora, mas por dentro nós temos paz de espírito. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus que ela é espada de dois gumes, ela discerne juntas e medulas, pensamentos, e faz uma cirurgia tremenda. Como Davi, ele fala assim, sonda-me, sonda-me, é aquela sonda, é ultrassom que passa e vê lá dentro. Isso Jesus faz. E sabe como está essa casca por fora, e sabe como está por dentro. Você está aí? Olha o versículo 27, Jesus falando, depois da notícia lá dos gregos, depois de André e Filipe procurar ele, e ele fala assim, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso eu vim. Agora minha alma está perturbada. Jesus falando assim, a minha alma está perturbada, porque já estava próximo à morte dele. E Jesus estava ali com os discípulos, aí vem Filipe e André falando assim, os gregos estão aí. Falei assim, não, na verdade, o Filho do Homem vai ser glorificado. Eu estou perto de uma crucificação, a minha alma está perturbada. Aí eu vou pedir para o meu Pai me salvar? Não, foi para isso que eu vim. E eu vou cumprir até o final. Porque tem pessoas que têm que se levar, leva-se mais tempo, mas até o final, e tem os finais, tem os chamados da última hora, os trabalhadores da última hora, aqueles que vão vir com uma intensidade tão grande para servir ao meu nome. Aqueles que não vão parar de uma religiosidade de frequentar a igreja e vão ser meus servos verdadeiramente. Foi para isso que eu vim, para morrer, para dar vida e vida com abundância. E a gente fica perturbado com qualquer coisinha e pede, Senhor, me salva, me tira desse problema. E Jesus falou, aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Você está aí? Olha o versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Aí Jesus fala assim, Pai, glorifica o teu nome. Aí vem uma voz do céu, Deus fala. Aí é interessante que essa voz as pessoas ouviram ali. Já o tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Aí o pessoal falando assim, Jesus está falando. Você ouviu? Aí começa a confusão. Olha só o versículo 29. Uns falam o seguinte, ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo que falou. Você ouviu a palavra? Um barulho. Bum. Eu acho que foi um trovão. A palavra, não ouvi não. Eu acho que foi um anjo. Percebe? Você está aí? Você está entendendo aqui o recado que está sendo dado? E a palavra, como é que foi para o domingo? Um trovão. Palavra, os Salmos, foi o Salmos 1, não foi? Isso é a multidão. Mas a multidão gosta de ouvir demônios. A multidão gosta de ouvir coisas de demônio. Mas a palavra que liberta, ela tem resistência. Respondendo Jesus, versículo 30, disse,
Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. O Senhor está falando conosco nesta noite por amor das nossas vidas. Por amor das nossas vidas. Porque o versículo 31, agora é juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Glória a Deus. Será expulso o príncipe. Não é por amor de mim que o Pai falou, não, porque a gente está em comunhão o tempo todo. É por amor de vós. Então escuta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque a vontade do Senhor, a crucificação, foi para salvar todos, mas sabemos que nem todos serão salvos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus fala no versículo 32, aí ele dá o recado aqui, ó. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Ele está falando da crucificação. Quando ele foi levantado, a cruz é o maior sinal de amor pelas nossas vidas. Pelas nossas vidas. É a crucificação. Ele morreu por nós. Não é por amor de mim, é por amor de vós. Não foi nós que escolhemos ele, ele que nos escolheu. Isso é amor. Isso é amor. Amém? Aí o versículo 33, ele dá a resposta aqui, ó, e dizia isso significando de que morte havia de morrer. Versículo 34, respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Aí a multidão, volta a multidão que não entende nada. Nós temos ouvido da lei de Cristo, permanece para sempre. Não, Jesus vai voltar nada. Já ouvi isso há anos. Nunca aconteceu. Eu ouvi isso desde 1960. Eu ouvi isso desde 1970, não vai voltar nada. Jesus não permanece para sempre. É sempre que vai ter culto? Não, não é. Como assim você está falando quem é este filho do homem? Por isso que ele, certa feita, ele fez uma pesquisa, né? Ele falou, quem diz às pessoas que eu sou? E Pedro acerta a resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Às vezes há impacto na nossa vida. Há impacto na nossa vida no sentido de tempestades que acontecem e quando a gente menos percebe assim, trabalhar tamanho de Deus, a gente fala, meu Deus, glória a Deus que eu saí disso, glória a Deus, como os discípulos no barco, e o mar revolto, as ondas grandes, e o vento, e Jesus repreende o vento e acalma a tempestade. Aí eles falam, quem é este homem? Que até o mar e o vento lhe obedece. Às vezes há impacto dessa forma. Às vezes há impacto, mas o próprio Pedro, ele, com o tempo, no final, mais próximo disso aqui, eles estavam próximo de Jesus, estava próximo de participar da ceia, ele fala que nem conhecia. Por isso que na tempestade, quando o mar calmo, nossa, glória a Deus, aleluia. Mas depois, a multidão não conhece de você realmente, quem é o Filho do Homem? Filipe, certa feita, Jesus falou assim, Filipe, o que você pergunta? Eu estou tanto tempo convosco, você pergunta ainda? Quantos cultos você participa, às vezes, sem ainda conhecer quem é Jesus? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é o Filho do Homem? Eu lembro, uma vez, a gente estava lá no galpão, aí acabamos um culto, aí saindo assim com os irmãos, com as irmãs. Aí, no caminho assim, eu estava andando, aí tinha duas irmãs, muito querida, e tinha anos de evangelho. Aí, no caminho, assim, o Senhor me deu uma revelação, assim, parei assim, aí estava ela, a irmã, o irmão. Eu falei assim, Deus manda te falar uma coisa, que você precisa se converter para Ele.
Você sabe que você vai falar para uma pessoa de anos de caminhada no evangelho e falar para ele que, que ela precisava converter? Eu sei que depois o irmão me contou que ela foi para casa assim, com a cabeça querendo esmagar a minha vida, assim, entendeu? Esmagar o pastor. Como assim? Ali ela chegou em casa, falou para o irmão, como assim? Ele falou que eu preciso me converter. Aí o irmão olhou assim, concordando, né? E depois ela contou isso, né? Que ela foi remoendo aquilo ali e viu realmente. Depois chegou para mim e falou. Falei, não foi eu, que eu nem sei se você precisava converter. Mas a palavra falou, Deus falou. E glória a Deus que eu casei as duas. E hoje vivem casadas, com uma família maravilhosa, convertidas. Glória a Deus. Não se aceita assim, a casca quebra, aí brota. Quando o orgulho fala mais alta a palavra, porque as pessoas têm uma mania de falar assim, palavra dura, palavra pesada. Se toda a Bíblia é apta para nos ensinar, que palavra pesada tem aqui? Se é a revelação de Cristo. O que é pesado? Pesado é a gente não ter vergonha na cara de fazer o que nós fazemos com o nome do Senhor. Pesado é o nosso testemunho que nós damos por aí. E engraçado que Jesus ele fala o seguinte, no versículo 35. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Amém? A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz. O Senhor ilumina o nosso caminho e tira a pedra de tropeço. Glória a Deus. E o versículo 36. Enquanto tendes luz, sede luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse-lhe Jesus, retirando-se, escondeu-se dele. Porque lembra dos gregos? O pessoal ali estava com outra vibe, estava com outra. Não, vamos fazer um network aqui, vamos. Jesus falou tudo aquilo e saiu. Da mesma maneira que ele, pregando em Nazaré, não deram crédito à pregação, ele foi para Galiléia. E aonde você recebe a palavra, há sinais, há maravilhas, há milagres, Jesus opera. Quando a gente dá honra a ele, nós somos honrados. Glória a Deus, glória a Deus. E ele sai. Porque há um momento assim, que ele sai. Vocês pegam enquanto você tem luz. E aí, versículo 37, olha só. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não cria nele. Você sabe que, eu meditando nessa palavra aqui, pensando na minha vida, pensando em certas vidas, falei assim, sabe, a gente tem que pegar esse microfone aqui e não pedir nada não. Era só agradecer. Porque o Senhor tem feito tanto por nós. E aí, às vezes, as pessoas ainda falam, Deus, eu não sabia se o Senhor ia fazer. Se o Senhor não fizer. Se o Senhor não fizer, olha o que Deus já tem feito na tua vida. Só levanta de manhã e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Acaba o dia dando glória, no outro dia você dá glória, dá glória. É só. Jesus fez sinais e sinais, e mesmo assim, não criam nele. Para quê? Versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Amém? Amém. Como foi falado aqui, muitas coisas, muitos sinais que as pessoas querem ver, é baseado em mamon, em dinheiro, em feitos, em ter. Quando Jesus ele falou, quando eu for levantado da terra, atrairei todos até a mim. Se a cruz não te atrai, se o sacrifício não te atrai, se este amor não te atrai, nada mais vai te atrair.
Certa feita morreu um homem rico, e Jesus conta isso, né? E ele estava lá do outro lado, e ele olha e vê que estava perdido, e fala assim: Senhor, manda lá embaixo um dos profetas ressuscitar alguém lá, manda falar com algum dos meus irmãos, manda algum dos mortos ressuscitar para que eles entendam. Jesus falou assim: não, lá eles têm uns profetas, que escute os profetas. Porque sinais passam, bênçãos, as pessoas elas têm que entender o seguinte: bênção que fica e bênção passageira. Você está precisando de um recurso financeiro, o Senhor está te dando uma bênção, passa. Você está precisando de uma cura, o Senhor te dá uma bênção, passa. Você é curado. Pronto. Precisando de uma saída, o Senhor te dá a saída. São bênçãos que passam. Bênçãos que permanecem é diferente. E a gente pode ir de glória em glória na presença do Senhor. Glória a Deus. Bênçãos que permanecem. De gratidão. De pensar não no ex lá de trás, não no passado lá de trás, mas trazer memória de tudo que me dá esperança. A enfrentar tantas questões que nós estamos enfrentando, mas entender que não é sinais, é a cruz, é o amor revelado. E que essa pregação aqui, quem está dando crédito para ela? Amém? Aí o versículo 39, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos, endureceu o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreendam no coração, e se converta e os cures. Aqui está a fonte. Os olhos só conseguem ver o que querem ver, não o que o Senhor quer mostrar. O coração só consegue sentir o que quer sentir, não o que Deus quer falar, porque o trigo é endurecido, a casca é endurecida, não penetra. Você pode estar falando, você pode estar pregando, pode estar sendo louvado, mas só consegue ver o que querem ver. Pega um fiasco da mensagem e fica com aquilo ali. Mas muitas vezes, se ficasse com um pedacinho para libertação, não, fica para encrenca, para distorcer a palavra. Não é bem assim, porque agora está assim, os gregos estão por aí. A cultura helênica está por aí. O príncipe do mundo que cega o entendimento dos incrédulos. E as pessoas estão vendo, as pessoas estão ouvindo, mas não se converte, porque se convertesse, o Senhor curaria. Lembra das irmãs que eu falei? Da irmã, principalmente? Se você se converter, eu os curo. Amém. Respira assim. Se você se converter, tua casa muda. Você sabe por que não mudou ainda? Porque falta conversão. Se você se converter, você é curada. Você é liberto, você é livre. O Senhor cura. É a fim de que não vejam com os olhos. E se converter, eu os curo. O que Isaías está falando aqui? Olha o versículo 41. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Porque é em espírito. Deus é em espírito. E os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mas o versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. E olha o 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lembra quando nós lemos lá, que aonde eu estiver, aí está também o meu servo. Muitos ali criam nele, mas ficavam na dele. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí está lá na faculdade, não se mostra uma vida de servo, não. Se mostra uma vida para agradar os que estão em volta.
Está no local de trabalho, não mostra muitas vezes uma vida de servo, não. Se mostra uma vida para... Não, porque todo mundo está rindo, né? Então, poxa, fica ruim para mim, né? Eles vão me achar assim, uma idiota, um besta, um ultrapassado, tem nada a ver. Né? Você curte aí, né? Dá o seu joinha, deixa o seu like. E é interessante, você postou já a foto do Levi? Claro, né? A avó. Quem curtiu? Um monte de gente. Mas família, principalmente, né? Também, claro. Quem? Cadê? O Levi está ali. Olha como o Levi, ele entrou aqui e estava chorando. Aí foi diagnosticado que ele estava com fome. A mãe foi lá dentro, alimentou ele e voltou, ele está dormindo. E há uns salmos que eu falei até para a Tatiana. Como criança desmamada, é assim a gente no colo de Deus. Descansa. Porque às vezes entramos aqui chorando por dentro, mas estamos recebendo alimento, não leite apenas de infância, mas o alimento sólido, e saímos daqui para descansar nos braços do Pai. Mas quem curtiu a foto do Levi? Quem gosta do Levi, quem concorda com o Levi, quem adorou o nascimento dele. Então quem curte é quem concorda, quem pensa igual. Você bota outras coisas que eu não curto porque eu não penso igual. Quem curte é porque pensa igual. Jesus fala o seguinte: ama mais a glória dos homens do que de Deus. 44. E Jesus chamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Glória a Deus. 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ah, está vendo, pastor? Não tem que julgar, não. Não, Jesus está falando, não sou eu, não. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Ele veio como cordeiro e volta como um juiz. É diferente. Mas naquele momento ele falou assim, não estou julgando ninguém. Você está ouvindo? Vai continuar do mesmo jeito? É com você, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aí, pastor, não é para julgar. É para não aceitar o engano. Para não concordar com o erro. Para falar contra quem está contra a palavra. Agora Jesus fala assim, não sou eu, não. Não sou eu que julgo, eu não vim para julgar. Aí o versículo 48, ele fala, não sou eu que julgo, mas quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. É o meu Pai. A palavra que eu tenho pregado é esta, que há de se julgar no último dia. Não sou eu, não. Quem me rejeita a mim, não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. E o negócio vai ser colocado tudo na relação lá, no último dia. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é tua esposa que vai te salvar, não é teu marido, não é teu pai, não é tua mãe. É cada um dará conta de si mesmo a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos terminar? Vamos, porque sair daqui com vida, e vida com abundância. Versículo 49. Eu só estou lendo a Bíblia. Eu só estou pregando a Bíblia. Tá com... Pastor pegou. Eu peguei a Bíblia. O que está pesado aqui? Versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar.
E é por isso que eu estou pregando isso aqui. Ou você acha que eu invento a palavra? Eu só estou lendo a Bíblia. E se você voltar aqui, não sei, depois de hoje, vai continuar sendo Bíblia. Porque é isso que me liberta, é isso que nos liberta. Versículo 50. E eu sei, o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Glória a Deus. Vida eterna. Gente, se você chegar... Hoje eu vi um videozinho de uma senhora de acho que ela tinha 101 anos. Ela se alimentando assim. Que cena triste. Sabe, o André falou que queria chegar a 150, né, André? 120. Rapaz, eu acho que... A Né não vai aguentar isso, não. Mas vamos supor que ele chegue a 120. Depois a vida eterna. Mas sabe, o final da nossa vida é isso aqui, ó. Por isso que nossos corpos serão transformados. E haverá novos céus e nova terra. O Senhor Jesus prometeu isso. E Ele vai cumprir, crendo você ou não, Ele vai cumprir. Entenda que nós já estamos próximos. Entenda que a vida passa muito rápido. Nós vamos ver o melhor aqui dessa terra. Sim, sim. Sim, mas falo como o Pai me tem dito. Eu sei que o meu mandamento é vida eterna. É vida eterna. E, gente, eu só li palavra. Só palavra. Fiz uma outra colocação, mas puramente a palavra. Você não precisa enfeitar mais do que isso aqui. Não precisa colocar nada na verdade. A verdade é que nos liberta. E isso é amor, porque o Senhor corrige o filho que Ele ama. Glória a Deus. E chegamos ao final dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Se você desejar, esteja de pé, nós vamos orar ao Senhor.